Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, amigos. Saudações sírio-pleiadianas para todos. Como vai? Tudo bem? Espero que sim, pois aqui estamos para começar o nosso ciclo de atividades, o nosso ciclo de trabalhos para o ano de 2016. Uma vez que passaram as festas de fim de ano, o carnaval, a partir do mês de março, através das águas, através das emoções, nós da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha encontramos sinal verde para seguir com os nossos trabalhos aqui no planeta Terra, nessa realidade 3D por nós compartidas. E o tema que eu escolhi para que nós conversemos hoje é um tema muito interessante, como sempre, e é a projeção astral. Algo que a maioria das pessoas no Brasil tem uma vaga noção do que é, quem sabe até teve algumas experiências, mas encontra muito poucas oportunidades de realmente praticar ou ter mais noção, ter um conhecimento mais profundo a respeito do que se trata a projeção astral. Então vamos lá. Como vocês sabem, eu gosto sempre de utilizar as minhas experiências pessoais como forma de aproximar a realidade do buscador, daquele que está sendo iniciado nos conhecimentos, da realidade daquele que já está, digamos assim, caminhando nessa mesma senda, nessa mesma estrada. E no meu caso, a projeção astral, né, que seria definida como a capacidade de sair do corpo físico com um nível de lucidez igual ao estado de vigília, no meu caso ela começou a se dar aos 12 anos de idade, mais ou menos. Eu me lembro perfeitamente que semanas antes de ter pela primeira vez um caso de desdobramento astral, né, experiência fora do corpo, eu morava na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, e na época eu lembro que minha mãe não deixava eu assistir o Jô Soares, programa de entrevista, né, Jô 11h30, justamente porque era muito tarde. Mas eu me lembro que naquele dia eu driblei ela, ela acabou deixando eu assistir uma entrevista de um camarada que é famoso no Brasil, é famoso em São Paulo, até hoje ele trabalha nessa linha de desdobramento astral, ele se chama Wagner Borges, muito competente, apesar de que eu não conheço profundamente o trabalho dele, mas o que eu conheci realmente é algo sério. E o Wagner Borges estava pela primeira vez no final da década de 80, início da década de 90, dando uma entrevista no Jô Soares, quando o programa ainda era, se não me engano, no SBT. E aquilo chamou a minha atenção. A experiência do Wagner, eu acredito que tenha sido como uma espécie de chave para que semanas depois eu percebesse que eu estava tendo a minha primeira experiência astral projeciológica ou fora do corpo. E foi muito interessante, por quê? Porque normalmente esse tipo de experiência acontece quando a pessoa se encontra bastante relaxada e uma vez que o corpo relaxa profundamente, a mente dela entra num estado intermediário de vibração, que é um estado que nós chamamos estado alfa. E o estado alfa ele é justamente um estado intermediário entre a vigília, que é esse estado que eu estou aqui agora trocando ideia com vocês, e o sono profundo, que é o estado que a gente se encontra quando sonhamos ou quando o corpo está completamente relaxado. Então, no estado alfa, existem outros estados também, mas o alfa seria a porta de entrada para esse nível de consciência. As pessoas têm a capacidade de perceber outras realidades com o mesmo nível de lucidez que elas percebem durante a vigília, porém com o corpo completamente imóvel. Então, voltando para a minha experiência pessoal, eu estava dormindo e de repente o meu corpo completamente relaxado e de repente eu escuto um barulho como se fosse uma mega vidraça quebrando, estourando, né? E eu me lembrava que na entrevista do Wagner no Jô Soares ele falava a respeito de alguns sons, de algumas coisas que podem ser escutadas. E naquele momento que eu escutei aquele barulho, eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas eu podia sentir o desplegamento, né? A separação da minha consciência lúcida do meu corpo físico que estava ali dormindo na cama. E em questão de segundos eu realmente estava flutuando no teto do quarto, vendo o meu corpo. E essa foi a primeira e mais marcante experiência que eu tive fora do corpo, para depois abrir a caixa de Pandora, né? Então eu comecei realmente a ter experiências fora do corpo de maneira consecutiva.
Porém, eu não posso ser considerado, ou não conseguir, digamos assim, lograr os domínios que normalmente alguém desenvolvido tem nessas condições. Então, eu diria que desde os 12 anos de idade até os dias de hoje, eu sigo sendo um aprendiz do desdobramento astral. Eu não tenho 100% de poder em relação à minha capacidade projetiva, mas eu tenho essa capacidade e foi somente depois dos 28, 30 anos é que guias e outras coisas começaram a aparecer nessas condições de projeção astral para mim. E o que é interessante é deixar bem claro que não tem nada a ver com sonho. O sonho ordinário que a gente tem, normalmente o corpo astral, o corpo etérico fica próximo do corpo físico. As experiências de projeção astral e experiências fora do corpo, elas são diferenciadas justamente pela capacidade de lembrança e lúcida que você tem tanto após acordar quanto durante o momento em que a experiência está ocorrendo. E dessa maneira foram muitas experiências que começaram a dar um nível de segurança interior referente à pessoa que eu sou muito maior do que aquelas 12, 20 horas que a gente fica identificado com a pessoa que está na foto do RG. Então, quanto mais uma pessoa se dedica a relaxar, mais ela aumenta as possibilidades que ela tem de realizar esse tipo de experiência. Agora, quanto mais disciplina você aplica nesse tipo de realidade, melhor. Justamente porque quando você faz as coisas com disciplina, os seus guias, o seu eu superior, os seus amparadores extrafísicos percebem o que você está buscando. Uma pessoa que está aqui cantarolando e tem 500 pensamentos girando ali com total liberdade dentro da mente dela, sem nenhum tipo de disciplina ou reação, acaba gerando muito mais capacidade de assédio e obsessão do que conexão com os guias. Então, através da energia, através do pensamento, através da vibração, através de todas as escolhas que a gente está fazendo, nós estamos nos preparando para o tipo de realidade que a gente vai criar lá na frente, dentro da linha do tempo. E o que é interessante levar em consideração referente à projeção astral é que todas essas atividades eram parte do nosso dia a dia, eram parte de tudo que nos ensinavam, seja a nível escola, universidade, no mundo antigo. Atlântida e Egito, entre Atlântida e Egito, foi a última época em que nós, seres humanos do planeta Terra, tivemos a capacidade, tanto individual quanto coletiva, de estar em contato com esses talentos que revelam e confirmam a grande mentira que existe por detrás do conceito de morte, né? Então é importante compreender que tanto a morte como o tempo são construções criadas justamente para que uma matrix como a nossa possa ser gerenciada. E claro, quando a sua alma adentra uma realidade como essa, ela, para chegar até determinada realidade, tem que firmar uma série de contratos, justamente porque ninguém é vítima, todos são cúmplices dessa realidade. Então, à medida em que você vai adquirindo mais conhecimento a respeito do como a realidade funciona, mais responsável você é por você mesmo e mais consciente você é do livre-arbítrio das outras pessoas e como esse livre-arbítrio está sendo manipulado. E claro, desde as perspectivas da relação dos deuses e dos homens, criou-se uma ligação kármica fortíssima, porque imaginem vocês ficar sendo adorado durante séculos por um grupo de seres e criar uma relação de créditos e débitos com esses seres, né? Foi mais ou menos o que Yahvé fez com a humanidade do planeta Terra, com o povo judeu e com todas as pessoas que seguem o cristianismo, principalmente o cristianismo relacionado com o Velho Testamento. Então é curioso, porque independente de ter existido ou não ter existido, de ter acontecido ou não ter acontecido, todas essas histórias bíblicas, todos esses personagens miraculosos, é interessante compreender como os povos mais antigos da Terra seguem gerenciando o rebanho humano através de todas as claves evolutivas que constam nessas histórias. Então,
É muito interessante ver como os judeus utilizam a Bíblia para falar com os cristãos e seguir gerenciando eles enquanto rebanho. E é muito interessante compreender que as 3 religiões monoteístas estão controladas por uma mentalidade profundamente jesuíta, como determinados setores de uma empresa defendem interesses paralelos que não necessariamente se intercruzam. Então, claro, leve em consideração que a realidade foi criada de forma fluídica, primeiro etérea, logo ela foi se fluidificando para chegar nesse estado material que nós temos hoje. E todas as religiões têm conhecimento de que a nossa origem está na espiritualidade, de que os livros foram criados justamente para confundir a informação que nós trazemos dentro de nós em níveis memória celular e permitir que dessa forma, menos de 1% do todo planetário continue ordenhando como gado os outros 99%. Porém, quando a gente chega no cinturão fotônico, tudo isso muda. E é por isso que a gente está vendo tanta gente fazendo esse trabalho de informar ou desinformar, ou pregar paz, evitar violência, não praticar aquilo que você não acredita, ser sincero, falar a verdade, não ter medo. Todas essas novas características que nós estamos vendo brotar no coração de todas as pessoas, elas são fruto do contato com a informação fotônica, que libera a nossa memória, tanto em um nível ancestral, quanto num nível emocional. Agora, claro, as pessoas que têm a capacidade de realizar a projeção astral, possivelmente é porque em vidas passadas tiveram treinamento. Porque no Egito era assim, até o Egito, aqueles que são considerados sacerdotes, aqueles que são considerados magos, realizam essas práticas com uma disciplina monástica. E no Tibete segue sendo assim, entende? Existe um post no nosso blog que vocês podem ver que fala justamente a respeito dos magos do Tibete. Os monges do Tibete são os magos negros que cuidam da parte etérea do planeta Terra. Então, assim, quando você consegue sair do corpo com lucidez, você vai estar na realidade astral. E a realidade astral o que é? É o fruto de todas as egrégoras, de todos os pensamentos, de tudo que não é material, mas está vivo. Então é preciso que vocês tenham claro que uma vez desdobrando no astral, a ideia não é permanecer no astral. A ideia é conseguir chegar no mental. Porque é ali no mental que nós fomos criados. É ali no mental que a verdade existe. Então, que a verdade se revela enquanto plano material habitável. Então é muito importante compreender que o desdobramento astral é algo que passa com todos vocês todas as noites. O que precisa acontecer a partir de agora é aumentar o nível de lucidez que vocês têm durante essa experiência. E existem distintas formas para conseguir esse nível de lucidez. Por exemplo, realizar certos tipos de mantras, realizar certos tipos de rituais antes de dormir, ter certos tipos de leitura, não receber determinados tipos de estímulo, pedir, orar, são formas de modelar em níveis astrais e mentais aquilo que vai acontecer enquanto o seu corpo físico estiver dormindo. E eu me lembro perfeitamente de ter tido algumas experiências onde eu estava sonhando e o sonho se torna tão absurdo que você desperta o seu consciente dentro do sonho. E essa é uma sensação muito melhor e mais livre do que sentir aquele desplegamento que você sente no momento em que o seu corpo sutil está saindo do corpo físico. Porque é pesado, é diferente, você não pode... Não existe... Como é que eu posso dizer? Por exemplo, eu me lembro uma vez que eu estava fora do corpo e vi... eu estava dormindo na época com a minha namorada e vi a mãe dela no quarto perdida. A mãe dela dormia no quarto do lado.
E eu tive vontade de fazer uma brincadeira, pensando como se estivesse no corpo físico, de chegar até perto dela e dar um empurrãozinho com a mão. E eu flutuei até o corpo dela, e quando cheguei perto com a intenção, não deu nem tempo de executar a intenção de empurrar ela vagarosamente, mas quando eu tentei manifestar aquele pensamento de empurrar ela vagarosamente, automaticamente voltei para dentro do meu corpo e despertei. Uma das experiências de projeção astral mais lúcidas que eu tive foi na África do Sul. Ali vivi por 3 meses no ano de 2007, se não me engano. E ali pude entender também o como a psicosfera local muitas vezes colabora ou dificulta, abre completamente ou tranca de uma vez por todas a sua, digamos assim, capacidade projetiva. E ali na África do Sul existe é como se eles compensassem, né? Uma vez que existe muita miséria, uma vez que houve muita pobreza, entre outras coisas, guerra, ouro, engano, mentira, foi ali que todo esse lance dos Anunnaki começou, por causa do ouro e etc. Então parece que realmente ali havia uma facilidade muito maior para sair do corpo, bastava relaxar por alguns instantes e saía com lucidez total. Eu nunca mais consegui, mesmo tendo voltado para a África depois, eu nunca mais consegui uma lucidez extrafísica tão grande como eu conseguia na psicosfera sul-africana. E isso durou mais ou menos 1 mês. Depois eu perdi essa capacidade tremenda e na época eu tinha muita culpa, muito medo. Então eu me lembro que eu ficava pensando o que eu tinha feito, se era algum castigo. E na verdade não, na verdade o que eu sei hoje, posso confirmar para vocês, é que os nossos guias amparadores extrafísicos nos autorizam ter determinados níveis de lucidez. Nós fechamos muitas vezes contrato com o nosso eu superior para manter um nível de lucidez amnésico durante a noite. Por quê? Porque se a gente consegue configurar o mesmo nível de lucidez que a gente tem em 3D, ao invés de fazer os trabalhos que a gente tem que fazer desde uma perspectiva médica, nós vamos ficar como aquele turista que vai pela primeira vez na Disneylândia, né? Quer fazer foto de tudo, quer guardar recordo de tudo, e dessa maneira não consegue realizar os trabalhos. E é curioso, porque eu tinha uma relação muito de barganha com o meu eu superior e com os meus guias nesse aspecto. Até que uma vez, eu não sei se foram os meus guias que se materializaram nessa forma, ou se o próprio Valdo Vieiro apareceu durante um trabalho extrafísico e começou a me explicar uma série de coisas. E durante essas explicações, eu de repente encontrei, ou se manifestou para mim alguma entidade com a imagem de uma menina que se chamava Mariana, que eu gostava muito na minha adolescência. E foi muito vergonhoso para mim. Por quê? Porque naquele exato momento em que eu vi a Mariana, eu esqueci que estava fazendo os trabalhos, esqueci do Valdo, esqueci da imagem, esqueci dos meus guias, e comecei a transar com ela, e comecei a fazer sexo. Então, assim, é muito importante ter autocontrole, é muito importante saber tanto realizar quanto controlar os próprios desejos, justamente para que você não passe por esse tipo de perrengue, por esse tipo de vergonha. E desde esse dia, então, eu entendi por que os meus guias muitas vezes só me permitem ter a lucidez extrafísica necessária para realizar o trabalho que eu necessito. Ou seja, tudo aquilo que necessita ser lembrado aqui agora e foi vivido durante a noite, isso não tem problema, isso será. O problema é que às vezes a gente quer ter memória e lembrança de coisas que podem ter sido legais ali na realidade extrafísica, mas por vezes são traumáticas, por vezes deixam marcas e é como se você quisesse guardar algo no HD e vai ocupar um determinado espaço, entende? Esse espaço que vai ocupar não vai permitir que a sua vida em níveis físicos seja lúcida. Então é muito importante que vocês compreendam, não é a lucidez 3D que tem que ser despertada na realidade extrafísica. É a lucidez da realidade extrafísica que tem que ser trazida para a realidade 3D. E será dessa forma que vocês vão começar a ter uma existência multidimensional consciente, lúcida, independente do corpo físico estar dormindo ou desperto. Então existem algumas dúvidas que necessitam ser aclaradas. Por quê? Porque eu recebo e-mails de pessoas interessadas em fazer as nossas propostas terapêuticas, porém essas pessoas, elas pensam que é como tomar uma pastilha, né? E essas coisas como a projeção astral, a clarividência, a clareofatividade, a clareaudiência, entre
os mais de 300 tipos de mediunidade catalogada que nós temos, são coisas que não estão feitas para serem controladas por nós. São ferramentas que nos são dadas para que nós conheçamos e desenvolvamos, juntos com o eu superior e guias e amparadores extrafísicos. Então essas coisas, gente, elas, por mais que a conscienciologia queira criar todos aqueles esquemas de disciplina que são muito positivos para que nós tenhamos uma possibilidade cada vez maior de sair do corpo, é muito importante entender que realmente não somos super-heróis que estamos aqui para desenvolver os próprios poderes para si mesmo e logo poderão se exibir, né, como muitas vezes o arquétipo nos convence. Na verdade, lembrem-se sempre que nós somos seres que estão dentro de plataformas de realidade evolutiva que se relacionam com outras plataformas de realidade evolutiva. Então a ideia de estar em 3D, se não for num planeta como o nosso, é para aprender, não é uma prisão, entende? A matéria não necessita acabar. A ideia de que ela tem que acabar é apenas um trauma criado pelo fato de que isso tudo foi transformado em prisão, em distintas formas de realidade como a nossa. Então, é muito importante que vocês trabalhem o medo, porque é o medo que faz com que a gente perca poder. É o medo que faz com que determinados poderes que são inerentes à nossa natureza deixem de ser acessados como... Isso é algo que passa com frequência. À medida em que nós mudamos, nós adquirimos novos poderes e perdemos os velhos. É algo que vocês têm que começar a trabalhar. E claro, se você está num país que nem o Brasil, controlado por uma emissora como a Rede Globo, a sua mente vai como uma moto, você realmente não consegue perceber a realidade desde uma perspectiva energética e vibratória livre da Matrix. Então, a dica que eu queria dar para todos vocês que tenham interesse em realizar a projeção astral é meditar e relaxar com a mesma disciplina que você escova os dentes, com a mesma disciplina que você toma banho, com a mesma disciplina que você paga contas, se você não for um camarada caloteiro. Então a primeira coisa é isso, criar uma rotina iniciática que faça com que os seus guias tenham claro que você quer evoluir, que você quer mais poder, que você quer conseguir uma lucidez extrafísica ou a capacidade de sair do corpo. Agora, existe uma outra coisa que eu queria alertar também. Por quê? Porque a projeção astral e as experiências fora do corpo é algo simples, porém elaborado. Não é qualquer pessoa que tem essa capacidade. Porém, através dos relaxamentos e através da meditação, vocês podem realizar aquilo que os guias chamam de bilocalidade transdimensional, que é a capacidade de levar uma porção da sua consciência em outros ambientes, em outras realidades, inclusive dentro do trabalho da mnemosia quântica. As pessoas que normalmente realizam os registros akáshicos ou as pessoas que realizam também o Plazarro, nosso plano de saúde astral holística, normalmente sempre tem uma equipe de seres extrafísicos da nossa Casa Real Sagrada, ensinando muitas vezes eu superior e guias e amparadores extrafísicos a recuperar digamos assim, as rédeas, né, da programação existencial da pessoa que está encarnada. Por quê? Porque uma vez que a gente vive numa galáxia de livre-arbítrio, esse por vezes pode ser manipulado, e é mais ou menos isso que as nossas elites fazem desde uma perspectiva espiritual, através de religiões, manipulando o sistema de crença. Então, quando o livre-arbítrio é manipulado, a pessoa passa a crer em determinadas coisas que faz com que eu superior, guias e amparadores extrafísicos originais percam acesso vibratório e energético ao mando, digamos assim, da pessoa. E aí passa a ter comandar através de política que é feita com energias obsessoras, assediadoras, que a pessoa, através do próprio livre-arbítrio dela, escolhe manter desde uma perspectiva extrafísica, energética, áurica, vibratória. Porque tudo é alimento, gente, é isso que vocês têm que ter claro. As pessoas que vibram luz, elas vão ser alimento de seres de luz, e as pessoas que vibram em sombra, elas vão ser alimento de seres de sombra. Por isso que é muito importante que cada um tenha consciência
a respeito de que tipo de realidade quer habitar quando começa a ter consciência extrafísica, porque existem certos tipos de realidade que a gente trabalha que realmente é muita densidade. É melhor não ter recordo lúcido dessas realidades e deixar que os nossos guias utilizem os nossos veículos apenas para ter melhores e maiores suportes para a realização da cura. Mas é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre projeção astral. Agradecer também aqueles que têm escrito, procurado, elogiado, feito críticas. Muito obrigado de verdade e espero que esse ano a gente possa estar mais em contato. Existe ainda algumas possibilidades de que eu vá para o Brasil ou de que pessoas venham para Barcelona realizar terapias. A partir desse ano, nós estamos com um projeto de receber pessoas ou pequenos grupos, bem pequenos, justamente para realizar processos de ordem desde as mais simples, ou seja, desbloqueios emocionais, caminhos para a felicidade, até coisas iniciáticas, terapêuticas, cursos, entre outros projetos que nós temos para o ano de 2016 e 2017 e o que vier além. Muito obrigado a todos pela paciência, muito obrigado a todos pelo carinho. Até a próxima. Muito obrigado. Namaste.